Oi, mamães! Sabemos que montar o cardápio do bebê pode parecer um desafio, mas estou aqui para descomplicar tudo para vocês. Sou o Dr. Vinícius, pediatra com experiência de mais de 30 anos, pronto para guiar vocês, mamães de primeira viagem, nesse caminho da introdução alimentar, sem confusões, só praticidade. Mães, vamos aprofundar na origem dessa preocupação que muitas de vocês têm sobre o cardápio ideal para a introdução alimentar. Com o excesso de informações disponíveis hoje em dia, o que deveria ser um processo simples pode se tornar confuso e complicado. Percebo que, ao pesquisar na internet, podem surgir dúvidas e até ansiedades sobre o que é realmente saudável para o bebê. Afinal, todos queremos oferecer o melhor, mas a sobrecarga de informações pode deixá-las perdidas. Vou simplificar tudo para vocês. Vamos desvendar juntos esse mistério e trazer clareza para a construção de um cardápio saudável, sem estresse. Afinal, a maternidade já tem desafios suficientes, não é mesmo? Vamos tornar essa fase mais leve e prazerosa. Estão prontas para essa jornada de aprendizado e descomplicação? Vou relatar algumas dúvidas que mais ouço no meu consultório. Qual idade iniciar a introdução alimentar? Devo iniciar primeiro as frutas? Devo passar na peneira? Posso dar frutas ácidas? Tem que ser laranja lima? Posso usar temperos? Como vou compor o prato do bebê? E qual o tamanho da porção? Que tipo de prato posso utilizar? Posso congelar? E quanto tempo posso guardar na geladeira? Posso esquentar no micro-ondas? Quais alimentos coloco no almoço? E na janta? Mamães, é importante falarmos sobre as consequências quando o cardápio do bebê não é montado de forma adequada, quando a alimentação não atende às necessidades nutricionais, nosso pequeno tesouro pode enfrentar alguns desafios. Primeiramente, deficiências nutricionais podem afetar o desenvolvimento físico e cognitivo do bebê. A falta de nutrientes essenciais pode comprometer o crescimento saudável e até mesmo a formação do sistema nervoso e dos olhos. Além disso, um cardápio inadequado pode influenciar o sistema imunológico do bebê, deixando-o mais suscetível a doenças. A saúde gastrointestinal também pode ser impactada, causando desconfortos e irregularidades. E o excesso de alguns alimentos em detrimento de outros pode levar a ganho de peso excessivo e posteriormente à obesidade, com todas as consequências terríveis que ela vai acarretar ao longo da vida. Vamos evitar essas preocupações? Nos próximos minutos vou compartilhar dicas práticas para garantir que o cardápio do seu bebê seja nutritivo e saboroso. Afinal, queremos vê-los crescendo felizes, saudáveis e cheios de energia, não é mesmo? Quero desmistificar algo desde o início. Quando falamos de cardápio, não estamos sugerindo um rigoroso plano alimentar que deve ser seguido à risca todos os dias. Aqui entendemos que cada bebê é único, com necessidades e apetites que podem variar. Haverá dias em que terá mais fome e outros em que a pequena barriguinha não pedirá tantas refeições. O que buscamos é proporcionar uma base, uma noção de quais alimentos oferecer para que, de maneira flexível e adaptável, você possa organizar as refeições do seu pequeno. Vamos entender quais grupos de alimentos devem compor o prato do bebê. Afinal, a alimentação saudável deve ser um prazer, não uma fonte de estresse. Agora vamos a dicas práticas para tornar essa experiência deliciosa e nutritiva para todos. Preparadas? 1. Planejamento semanal. Reserve um momento tranquilo antes do início da semana para pensar nas refeições do seu bebê. Ao fazer isso, você consegue organizar as compras de forma mais eficiente e garantindo uma variedade nutritiva nas refeições. Sempre que possível, envolva o marido ou vice-versa. Esse deve ser um momento em que ambos, pai e mãe, estejam cientes da responsabilidade da escolha saudável de alimentos, visando um crescimento também saudável.
2. Alimentos frescos e locais. Opte por alimentos frescos e locais sempre que possível. Essa escolha oferece não apenas sabores mais ricos, mas também garante a preservação dos nutrientes essenciais. Visitar feiras locais pode ser uma ótima maneira de encontrar produtos frescos e sazonais. Alimentos principalmente frescos, vindos de muito longe, têm maior chance de estarem estragados ou contaminados. Além disso, alimentos da região serão mais baratos e você estará incentivando a economia local, quem sabe até ficando amiga de um produtor de verduras, por exemplo. 3. Critérios de escolha. Na hora de escolher os alimentos, priorize uma variedade que inclua frutas, legumes e proteínas adequadas à idade do seu bebê. Opte por porções orgânicas para minimizar a exposição a pesticidas e produtos químicos e evite alimentos processados, dando preferências a alternativas naturais e livres de aditivos. Cuidado com alimentos facilmente perecíveis, como peixes frescos, por exemplo. 4. Receitas simples e nutritivas. Explore receitas simples, nutritivas e adaptadas à fase de desenvolvimento do seu bebê. Evite o uso de temperos artificiais e experimente incorporar ervas naturais, não apenas para realçar o sabor, mas também para introduzir novos aromas e estimular o paladar do pequeno. Você vai se surpreender com a transformação que essas ervas podem fazer no sabor dos alimentos. Uma dica importante é aprender a classificação dos alimentos em grupos, sendo que cada um deles tem propriedades semelhantes, mas únicas. Para ficar mais fácil de entender, dividimos esses alimentos em 5 grupos. O primeiro grupo é o das frutas. Qualquer fruta, não há fruta proibida. Esse grupo é rico em fibras e vitaminas, além de fornecer calorias na forma de frutose. O segundo grupo é o dos legumes e verduras, também ricos em fibras e outros micronutrientes, como ferro, cálcio, fósforo e vitaminas. O terceiro grupo é o das raízes e tubérculos, conhecidos como grupo dos carboidratos, por serem ricos em amido, que é uma fonte importante de energia para o crescimento e para as funções vitais do ser humano. O quarto grupo é o grupo das proteínas animais, como a carne, ovos, fonte de proteínas que ajudam no crescimento e várias funções imunológicas. E por fim, o quinto grupo é o das proteínas vegetais, as chamadas leguminosas, ricas em fibras e micronutrientes como ferro. O bebê irá comer todos os grupos de alimentos ao decorrer do dia. Vamos dar um exemplo de cardápio ideal para um dia para um bebê no início da introdução alimentar, ou seja, a partir de 6 meses. Ao acordar, leite materno ou fórmula infantil. Lanche da manhã, papinha de frutas frescas como banana ou maçã. Almoço, abobrinha e cenoura cozidas e amassadas no garfo. Legumes de cor diferente irão fornecer variedades diferentes de nutrientes, principalmente vitaminas. Uma porção de batata doce cozida e amassada no garfo, o carboidrato oferecerá a energia necessária para as atividades do dia a dia do seu bebê e para o seu crescimento. Uma porção de ervilha ou grão de bico cozidas bem amassadinhos, a proteína vegetal fornece fibras e micronutrientes, e uma porção de frango cozido e desfiado ou um ovo cozido. A proteína animal fornece a parte estrutural, os tijolinhos, para a construção dos tecidos e para várias funções do corpo. Cerca de 1 hora após o almoço, o bebê pode mamar e, se possível, devemos esperar esse tempo. Contudo, estamos numa fase de transição, ou seja, não há regras absolutas, porque nesta fase nem sempre o ideal será o possível por questões de horário da família, sono do bebê, tipo de leite, dentre tantas outras circunstâncias. Lanchinho da tarde, mais uma porção de fruta, diferente do da manhã. Jantar, se já estiver com 7 meses. Se não, ele vai mamar no peito ou fórmula e vai ser o mesmo no almoço. Se desejar, pode colocar uma carne mais magra, como filé de tilápia ou salmão, e a ceia, que será nessa fase leite materno ou fórmula. Percebam que o leite ainda tem muita importância na alimentação, mas aos poucos ele será substituído pelos alimentos de maneira lenta e gradual, sem pressa. Agora vamos aprender a composição dos alimentos no prato do bebê. Cerca de 50% do pratinho
deve ser ocupado pelo grupo dos alimentos que chamamos de legumes e verduras. As verduras, que são as folhas, entram um pouquinho mais para frente na dieta do bebê. Serão de início picadinhas. Os legumes têm importância vital por conta da riqueza de nutrientes e de fibras, e são os que menos as crianças comem depois de uma certa idade. Em parte porque os pais também não comem e, portanto, não oferecem. Em parte por falta de criatividade em preparar esses alimentos de maneiras diferentes, o que vai conferir novos sabores. E em parte pela competição, infelizmente, com os ultraprocessados, como biscoitos, bolachas e salgadinhos que vão alterando o paladar da criança. Na outra metade do pratinho, vamos dividir em duas partes, portanto ficará 25% e 25%. Em uma dessas partes irá o grupo dos tubérculos e cereais, que são alimentos ricos em carboidratos, fonte de energia para as atividades do bebê e seu crescimento, como a batata, a mandioca, o cará e o arroz. E no último um quarto de prato do pratinho irão as proteínas animais e vegetais, fonte estrutural para a formação de tecidos como os músculos e do componentes do sistema imunológico. Dividimos entre proteínas animais e vegetais. Proteínas animais são as carnes de boi, frango, peixe, carneiro, porco, vísceras como fígado e moela e ovos. E as proteínas vegetais são as leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha e ervilha. A partir de 1 ano de idade poderá entrar iogurte natural, pãezinhos integrais, queijos brancos, geleias naturais, entre outros. Essas são apenas sugestões e a adaptação do cardápio deve levar em consideração a idade específica do bebê, suas preferências individuais e possíveis restrições alimentares. Ao optar por um cardápio cuidadosamente planejado, você estará proporcionando uma série de benefícios essenciais para a saúde do seu bebê. Desenvolvimento cognitivo aprimorado. Alimentos ricos em ácidos graxos, como peixes, como salmão, atum e sardinha, contribuem para o desenvolvimento saudável do cérebro, promovendo a cognição e a concentração. Após 1 ano de idade, sementes de girassol e linhaça envoltas em bolinhos de arroz ou carne também são excelentes fontes de ômega 3. Fortalecimento do sistema imunológico. Uma dieta equilibrada, repleta de vitaminas e minerais provenientes de frutas e vegetais coloridos, fortalece o sistema imunológico do bebê, proporcionando maior resistência a doenças. Crescimento ósseo e muscular adequado. A inclusão de fontes de cálcio como laticínios e folhas verdes escuras apoia o desenvolvimento ósseo, enquanto proteínas magras, encontradas em carnes magras, leguminosas e ovos, favorecem o crescimento muscular. Estabelecimento de hábitos alimentares saudáveis. Ao introduzir uma variedade de alimentos desde cedo, você incentiva a aceitação de sabores diversos, prevenindo a seletividade alimentar e estabelecendo hábitos saudáveis a longo prazo. Prevenção de deficiências nutricionais. Um cardápio bem equilibrado minimiza o risco de deficiências nutricionais, assegurando que o seu bebê receba todos os nutrientes essenciais para um crescimento saudável. Melhora no funcionamento digestivo. Alimentos ricos em fibras, como cereais integrais e frutas, promovem um sistema digestivo saudável, prevenindo problemas como constipação. Lembre-se de que a consistência e a paciência são fundamentais na introdução alimentar. Cada bebê é único e é importante observar suas respostas individuais aos alimentos para ajustar o cardápio conforme necessário. Consultar regularmente o pediatra para monitoramento e orientação é sempre recomendado. Mamães, esse papo é nosso. Deixem suas dúvidas, experiências e o que mais quiserem nos comentários. Vamos construir essa comunidade de aprendizado. E assim chegamos ao final do nosso bate-papo sobre cardápio para a introdução alimentar. E para mais vídeos como esse, é só acompanhar os meus conteúdos, porque eu estou sempre trazendo tudo sobre introdução alimentar. Até mais, mamães!